hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos agora meditarmos na palavra do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que fala. E a palavra de Deus, o nosso ponto de partida vai ser no livro do profeta Ezequiel. Nosso ponto de partida vai ser o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que é um capítulo conhecido. Nós vamos ver como a palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus fala que a vida e a morte está no poder da língua, lá em Provérbios 18, 20 e 21. E o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, a importância de nós enchermos o nosso espírito da palavra de Deus, para estarmos confessando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus nas situações difíceis, e não falando, não confessando coisas negativas e ruins, porque é exatamente isso que vai acontecer. É o que eu estou confessando e você está confessando. E muita gente acha que isso é besteira e está vivendo. Está vivendo, mas não tem noção que aquilo que está acontecendo é o que está na boca há anos. Falando e falando e falando que não vai dar certo, que tudo é difícil, que tudo é complicado, que na hora dela sempre acaba tudo, que na hora dela acaba a senha, que na hora dela acaba o sistema cai, que na hora dela dá tudo errado, e que na hora dela a pessoa não vem, a pessoa não vai, e acabou, a pessoa que ia atender foi embora. E a vida inteira falando isso, vai viver isso a vida inteira. Como a palavra de Deus é poderosa, e nós podemos escolher crer na palavra, confessar essa palavra e não confessar o negativo, não confessar a incredulidade, não confessar o medo, não confessar a dúvida, mas confessar a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui um texto em Ezequiel 37, como eu falei. O versículo 1 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Então você vê, foi uma leitura rápida,
mas era um vale de ossos secos. E Deus levou o profeta Ezequiel naquele vale e botou ele no meio do vale e fez ele ver todo o vale, e ele rodear o vale, e começou a interagir com ele e a perguntar para ele se aqueles ossos secos poderiam viver. Ele disse para Deus que só Deus sabia, e Deus falou como se estivesse falando para ele: eu sei mesmo, eu sei que pode viver, agora você tem que profetizar. Começa a profetizar aí agora no vale de ossos secos, e fala para eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o texto diz que ele começou a profetizar como Deus deu ordem para ele. E Deus tem dado ordem para nós profetizarmos a palavra de Deus. Essa palavra profetizada foi em cima do caos, em cima de uma situação acabada, uma situação destruída, uma situação irreversível. Mas a palavra de Deus foi lá e reverteu todo aquele quadro. Os ossos se juntaram, cada osso para o seu osso, com o seu osso, formaram os esqueletos. Depois veio o nervo, veio a carne, veio a pele. Depois ele profetizou para o espírito entrou em cada corpo e levantou dali um grande o quê? Um grande exército. Então você vê, o que era aquele grande exército? Era o quê? Era um vale de ossos secos. Mas a palavra de Deus foi lá e mudou todo aquele quadro. E a palavra de Deus também faz isso nas áreas da nossa vida, em qualquer área. A palavra de Deus não é uma coisa que eu estou inventando, e nem é uma coisa que eu estou querendo ou desejando. É aquilo que Deus vai falar comigo e com você, na sua palavra, no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, que nós vamos colocar em cima daquela situação, e aquela situação vai ser mudada. Nós vamos ler aqui no livro do Salmo, no capítulo 33, Salmos 33, no versículo Salmo 33, o versículo 4 fala assim, ou melhor dizendo, o versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Então Deus criou tudo com a palavra dele. A palavra de Deus continua com esse mesmo poder. O que está mudando? A boca. Só está mudando a boca. Porque a palavra de Deus estava na boca dele. Ele pegou agora essa palavra e colocou na nossa boca. E essa palavra tem nome. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o texto diz, um texto que nós vamos ler daqui a pouco, que está em Romanos, no capítulo 10, que essa palavra está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Que palavra? A palavra da fé que pregamos. Então Deus fez tudo com a palavra dele, e o versículo 9 fala assim: pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. E na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 1, do escritor aos Hebreus, no capítulo 1, o versículo 3 fala assim: e sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele criou tudo com a palavra e sustenta tudo com a palavra. Ele criou e ele sustenta com a palavra. Então é a mesma coisa, a palavra de Deus na nossa boca, em cima das situações, conforme Deus falou, e você confessando essa palavra, confessando a fé. Quando você faz isso, você está resistindo o inimigo,
Você está dizendo para ele que ele não vai continuar naquela situação, que Deus já entrou nessa situação com a palavra dele, e que a palavra dele está agindo nessa situação e vai mudar esse quadro. Você está declarando palavras de fé, palavras de vida e de vitória e de cura e de libertação em cima da derrota, em cima do fracasso, em cima da doença, em cima do pecado, em cima das correntes, em cima dos grilhões. E a palavra de Deus vai quebrando cadeias e grilhões, vai curando, vai libertando, vai santificando. Por isso que nós precisamos encher o nosso espírito dessa palavra e confessar essa palavra com a nossa boca em cima de qualquer situação. E quanto mais eu confessar a palavra, mais o mal vai caindo por terra. Então isso requer o quê? Disciplina. Eu tenho que me vigiar meu vocabulário, porque de tanto você ouvir coisas negativas, você acaba falando. Você vai repetindo, a boca fala do que o coração está cheio. Mas eu posso escolher não repetir o que eu estou ouvindo que não está na palavra de Deus. Eu posso escolher falar e confessar a palavra de Deus em qualquer situação. Então, eu vou ler esse texto que eu te falei, que está em Romanos, no capítulo 10. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Romanos capítulo 10, que fala assim: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, qual palavra que está junto de mim, que está na minha boca, que está no meu coração? A palavra que eu ouço na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus. Aquela palavra, ela vai entrando no meu espírito. Ela fica junto de mim, no meu coração e na minha boca. Para quê? Para eu confessar. Eu ouvi e agora eu falo. Eu ouvi e eu confesso. Eu ouvi e eu libero pela boca, pela confissão, essa palavra de Deus. Aí o texto diz assim, ó: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a palavra vem, você crê com o coração para a justiça. O que é a justiça? São os atos de justiça de Deus. Aquilo tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, são os atos de justiça de Deus. Então a cura é justiça de Deus, a libertação é justiça de Deus, a purificação, a santificação, o perdão dos pecados, a quebra das maldições, isso tudo é justiça de Deus. Então, com a boca, com o coração eu creio, com a boca eu faço confissão para a salvação. Então, nós vamos ver, nós já vimos aqui, nesse capítulo 10 de Romanos, no versículo 10, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E o versículo 14 fala assim, o 13 fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos o quê? Que pregar a palavra de Deus. Nós temos que anunciar a palavra, falar a palavra de Deus. Então a pessoa vem e traz uma mensagem
negativa, conta um problema que ela está passando. Então, e a pessoa realmente, ela tem, quando ela procura ajuda, ela realmente tem que contar. E nesse relato do problema, ela não está confessando negatividade, ela só está apenas relatando o problema. Depois que ela relata, você ora com ela, você pega a palavra de Deus e libera uma palavra de Deus para a vida dela, ela ouvindo a palavra, ela vai crer. E depois que ela crê, ela vai começar a falar. Aí ela não vai mais falar o problema, ela vai falar a vitória. Ela vai começar a falar o que Deus for que vai fazer naquela situação. É isso que ela tem que fazer, confessar a palavra, e todos nós temos que confessar a palavra de Deus. E eu li para você Romanos 10, agora eu vou para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13, Paulo falou assim: ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Lembra que Ezequiel falou, lá em Ezequiel 37, o profeta falou assim: eu profetizei como ele me deu ordem. Então ele creu naquela palavra e começou a falar. Então eu tenho que confessar o que eu estou crendo na palavra de Deus. Criei, por isso falei. E o texto ainda continua: nós cremos, por isso também falamos. Então nós temos que crer e temos que falar o que nós cremos. Isso não é pensamento positivo. Isso é a confissão da palavra que Deus te deu e que Deus falou com você. Então, um exemplo, a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Um texto muito conhecido de Filipenses 4:13. Mas o contexto desse texto é Paulo falando: eu aprendi a viver bem e contente em qualquer situação. Eu sei ter fartura, eu sei passar a falta, eu sei passar um momento difícil, um momento de alegria, um momento de vitória. Ele estava falando nesse contexto aí. Então eu posso, o que ele falou? Eu posso todas as coisas, inclusive passar por situações difíceis. Mas ele falou assim: posso passar tudo naquele que me fortalece. Então, naquele momento que nós estamos passando uma situação difícil, vem muito pensamento na nossa mente para murmurar. Começou uma situação difícil, vem logo na mente: poxa, logo comigo. Mas essa, já está acontecendo tanta coisa, agora aconteceu mais isso. E as coisas já estão tão difíceis para o meu lado, e agora aconteceu mais isso. Isso é murmuração. Então, eu já sei de uma coisa: pela palavra de Deus eu posso todas as coisas. Então eu posso passar mais uma luta, eu posso passar mais uma dificuldade. Mas eu posso como? Na minha força, na minha capacidade? Não. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Então Deus vai passar comigo, Deus vai me fortalecer, e eu vou anulando pela palavra de Deus esses pensamentos de murmuração. Porque quando eu estou murmurando, falando, eu estou ouvindo. Quando eu ouço palavra de murmuração, aquela palavra me desanima, aquela palavra me abate. A palavra de Deus diz que a murmuração, ela atrai o exterminador. O exterminador da fé, da alegria, do ânimo e da coragem. Então, ao invés de eu murmurar, eu pego uma palavra de Deus que diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, em qualquer situação. Então eu pego essa palavra de Deus e coloco em cima daquela luta que eu estou passando,
Você não está negando que você pode estar cansada, você não está negando que você já está vivendo um tempo difícil, tem mais. Não. A fé e a confissão, ela não nega que você está vivendo um problema. Mas a fé e a confissão vence o problema que você enfrenta. Que você olha para ele, porque você só vence o que você enfrenta. Você só vence o que você admite que você tem. Você admite que está passando por aquilo ali. Aí a fé não nega que você está passando. Mas a fé te ajuda a enfrentar com sucesso e com vitória aquilo que você está enfrentando e está passando, né? Essa linguagem do sucesso, quando você vai enviar uma declaração para algum órgão, aí eles botam essa mensagem: sua declaração foi enviada com sucesso. Então eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, você vai passar por qualquer situação bem sucedido, com sucesso e com vitória. Ainda que você tenha que segurar em destroços para chegar até a praia, como foi o caso de Paulo, mas você vai chegar vivo. Você vai chegar para um novo recomeço, para um começo, para um recomeço, para uma nova história e para um novo tempo. Mas você não vai nadar e morrer na praia. Vai nadar, vai chegar na praia, vai se levantar e vai ser homem de Deus e mulher de Deus, fazendo a vontade de Deus e vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós ainda vamos ler um texto no capítulo, aqui em 2 Coríntios 4:13, eu já li para você. Crie, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. E o versículo 18 de 2 Coríntios 4, desse mesmo capítulo, fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Então, você creu na palavra de Deus, você está confessando a palavra de vitória, mas você não está vendo a vitória com os seus olhos humanos. Muitas vezes você está vendo uma piora na situação, muitas vezes você está vendo que aquilo está muito difícil, muitas vezes você olha e você tem até vontade de chorar. Você escuta uma palavra, você pode até sentir uma tristeza, mas o que Deus está falando aqui através desse escrito inspirado, falando através do apóstolo Paulo? Não atenta para isso. Não atenta para aquilo que você está vendo. O texto fala: não olhe, não foque no teu problema. Não foque no fato contrário, porque o que Deus te prometeu, o que Deus falou não é o que está acontecendo aí. Então eu não olho. Não preciso olhar. Deus falou para eu não olhar. Ele falou: se não se relacione, não olhe, não foque. Por quê? Porque você vai enfraquecer, você vai desanimar e você vai acabar confessando o que você está vendo. Você vai acabar confessando que a situação está horrível, que piorou mais ainda e que está tudo muito difícil. Você vai acabar confessando. Então, a receita de Deus é essa aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. O que você não está vendo? O que Deus falou que vai fazer, o que Deus prometeu. Então, o que ele está falando? Foque no que eu disse, pense no que eu disse, medite no que eu disse e fale o que eu disse. É isso que ele está falando para nós. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquilo, para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras e são transitórias. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são o quê? Eterna. O que Deus está falando? O que eu disse que é eterno, que vai se estabelecer. O que você está vendo aí com seus olhos vai acabar com a sua crença.
vai acabar se você continuar crendo. Vai ser destruído se você continuar perseverando em fé. E outra coisa importante nessa confissão da fé é não mudar a confissão. Isso está em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23. Porque você imagina lá no Vale de Ossos Secos, Ezequiel profetizando e as coisas ainda não acontecendo, porque houve um processo. Juntou os ossos, depois veio o nervo, depois veio a carne, depois veio a pele, depois ele teve que profetizar o espírito de vida para entrar nos corpos e os corpos viverem. Então as coisas não foram acontecendo imediatamente, tudo de uma vez. Então ele podia ter falado: bom, eu profetizei, mas não aconteceu, então não vai acontecer, então isso não é de Deus, então não foi Deus que falou comigo. Ele estaria mudando o quê? A confissão. Ele estaria retirando a palavra profética, e muitas vezes nós retiramos, nós mudamos a confissão, porque começamos a olhar para o problema e focar nele e nos relacionarmos com ele. Mas o Senhor falou aqui em Hebreus 10 e 23, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez o quê? A promessa. Então o que Deus está falando? Mantenha o que você creu e confessou, porque eu sou fiel para cumprir a promessa. Então não mude a confissão. Ah, mas agora que o negócio ficou difícil, você está mudando a confissão. Não muda, continua falando: não, Deus está nesse negócio, Ele já deu uma palavra, Ele vai cumprir. Essa história vai ser mudada, vai ser transformada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Conforme for amanhã, nós vamos continuar esse assunto da confissão. Em nome de Jesus, volta e meia eu volto nesse assunto. É importante voltar. Ele tem que ser batido, ele tem que ser recapitulado, porque nós vivemos num mundo de relatórios de incredulidade e de relatórios negativos, querendo contaminar o nosso espírito, roubar a nossa fé, roubar os sonhos de Deus para a nossa vida. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada um que nos ouviu nessa noite. Que o Senhor esteja tocando nas vidas, fortalecendo as vidas, quebrando cadeias e prisões, destruindo toda obra má, toda obra do inferno, toda obra maligna, em nome de Jesus, cobrindo a nossa vida e a nossa casa com teu sangue e abençoando a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Amanhã nós voltamos aqui na 98.7 FM Rádio Aliança, Jesus em primeiro lugar.